Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre arquitetura e sistema design. No vídeo passado a gente falou sobre arquitetura monolítica e arquitetura de microserviços, algumas características e alguns cenários que a gente pode levar em consideração para definir qual arquitetura a gente vai utilizar. Hoje o objetivo é a gente seguir com algumas estratégias e soluções para a gente escalar a nossa aplicação, né? Então, essas estratégias a gente pode aplicar tanto para a arquitetura monolítica quanto para uma arquitetura de microserviços, no qual a gente pode utilizar essas soluções em cada serviço que compõe a nossa arquitetura de microserviços. Bom, para iniciar aqui, a gente tem um cenário de MVP, ou seja, a gente desenvolveu uma aplicação para fazer que seria basicamente um MVP, e a gente validou que teve a aprovação, enfim, e a gente quer seguir com esse MVP. Porém, a arquitetura que a gente fez para o MVP, ela não é suficiente para lidar com o número de usuários que a gente está esperando. Então, basicamente, a gente tem uma aplicação aqui que segue o método da web tradicional, né? Ou seja, o usuário faz a requisição para essa API, api.henrique.io, por exemplo. Essa requisição bate no servidor DNS, que retorna o IP, e aí o usuário faz a requisição então para esse IP. Esse IP ele leva para um servidor no qual a gente tem a nossa aplicação e o nosso banco de dados juntos. Como a gente quis fazer um MVP, a gente deixou a aplicação e o banco de dados em um mesmo servidor, e aí o processamento da requisição ocorre e a gente retorna uma resposta para o usuário. Então, como agora a gente quer escalar esse cenário, o que, é que a gente pode começar analisando aqui? Que a gente tem dois principais problemas. Um deles é a competição por recursos, ou seja, por conta da nossa aplicação e do nosso banco de dados estarem no mesmo servidor, eles estão compartilhando a mesma memória, o mesmo espaço em disco, estão compartilhando a mesma CPU. Então, se chegar um processamento muito pesado, né, uma requisição que exige um processamento muito pesado, esses recursos podem ser consumidos e aí o nosso banco de dados, por exemplo, pode ficar sem recursos para executar de fato as operações ali no banco de dados. E aí ele pode acabar caindo, consequentemente derrubando toda a nossa aplicação. Por quê? Porque aqui a gente também tem o único ponto de falha, né? Esse é um conceito utilizado aí na arquitetura, que basicamente diz respeito a um serviço que, se ele falhar, toda a aplicação falha também. Então, como a gente tem um banco de dados e uma aplicação no mesmo servidor, se esse servidor acabar caindo, por algum motivo, a nossa aplicação para de funcionar, né? Então, a gente precisa pensar em como começar a arquitetar essa solução para que ela consiga escalar com a quantidade de usuários que a gente está esperando, né? Então, a gente está esperando receber mais requisições e a gente quer, então, deixar essa aplicação escalável. Então, a gente pode começar resolvendo a competição por recursos. Ou seja, agora a gente tem um servidor para a nossa aplicação e um servidor para o nosso banco de dados. Então, como é que fica o fluxo? O usuário faz a requisição, o servidor DNS responde qual é o IP, a requisição vem para esse IP que bate no nosso servidor. O nosso servidor, então, faz as operações de leitura, de escrita, de atualização e deleção no nosso banco de dados. O nosso banco de dados responde e aí a gente retorna isso para o usuário. Então, basicamente, a gente já resolveu aqui um problema que seria a competição de recursos, porque agora cada, tanto a nossa aplicação quanto o nosso banco de dados possuem seu próprio servidor. Porém, a gente continua tendo o problema do ponto único de falha, ou seja, se nosso servidor do banco de dados cair, a nossa aplicação cai também, né? Porque de fato a gente não vai ter de onde buscar as informações que o usuário precisa, então nossa aplicação deixa de funcionar. E se o servidor da nossa aplicação cair, né, a requisição não consegue nem ser processada, então a nossa aplicação também falha. Então, a gente deu o primeiro passo, e aqui esse processo de escalar a nossa aplicação, ele é gradual, é por partes, né? Você nunca vai de uma hora para outra ter a aplicação perfeita. Então você sempre tem que escalar a sua aplicação, analisar o que você pode melhorar e ir melhorando conforme a tua aplicação vai crescendo também. E aí, olhando para esse cenário aqui, o que é que a gente pode fazer para aumentar a nossa escalabilidade e reduzir e eliminar, de fato, esse problema do ponto único de falha? A gente tem aqui dois pontos únicos de falha, né? Ou seja, a gente tem o nosso servidor da aplicação e o nosso servidor do banco de dados. Então, a gente precisa resolver os dois. Para o servidor da aplicação, a gente pode pensar em escala horizontal ou escala vertical. Qual é a principal diferença? Na escala vertical, a gente vai lidar com um aumento de memória RAM, com aumento de CPU, com aumento de disco, ou seja, a gente vai aumentar a capacidade desse nosso servidor.
Então vejam que agora a nossa aplicação continua fazendo a requisição para o ICP retornado pelo DNS, só que agora o nosso servidor ele tem mais capacidade de processamento. Com isso, ele consegue aumentar a escalabilidade, né? Ele vai conseguir aguentar mais requisições. Porém, essa escala vertical, ela não é ruim, ou seja, para vários cenários ela resolve, né, o que precisa ser resolvido. Porém, para o nosso objetivo, que é escalar o máximo possível a nossa aplicação, não faz muito sentido. Porque imagina, a gente adiciona determinada quantidade de memória de CPU e nosso servidor passa a aguentar mais requisições. Porém, em determinado momento, a gente passa a receber mais requisições ainda. Então, a gente tem que vir aqui e adicionar mais capacidade de processamento. Além disso, tem um número finito que a gente consegue adicionar desses recursos, né? Então, a gente não consegue escalar isso aqui infinitamente. Então, assim, para o nosso cenário, que é buscar a maior capacidade de escala, né? Ou seja, escalar o máximo possível, a escala vertical não resolve. Mas, como eu falei, não é uma estratégia ruim, é utilizada muito no mercado e aí depende da aplicação e do cenário que você precisa, né? Do cenário que você está. Outro tipo de escala que a gente tem é a escala horizontal. Basicamente, a gente vai lidar agora com a duplicidade de servidores, ou seja, a gente vai duplicar os nossos servidores. Então, pode ver que agora eu tenho 2 servidores para rodar a minha aplicação. Nesse tipo de escala, muitas das vezes a gente precisa trabalhar com alguma solução que vai fazer o redirecionamento da nossa requisição. Então, a gente precisa saber quais servidores que a gente tem e para qual ele vai direcionar o tráfego, né? Então, a gente utiliza muitas vezes um load balance aqui, e aí o que é que muda? Que o nosso serviço de DNS retorna não mais o IP do servidor, mas sim o IP do load balance. Então, pode ver que aqui ele está retornando esse IP do load balance. E aí o nosso load balance, ele conhece os servidores existentes. Isso é até uma boa prática de segurança, porque assim a gente deixa os nossos servidores privados, né? Aí eles não ficam mais acessíveis à internet e aí a gente evita alguns ataques, principalmente ataques de DDoS nesses servidores. Então, agora a nossa aplicação, a gente decidiu que vai seguir para a escala horizontal, para conseguir atingir a escala que a gente está desejando. E aí a gente vai utilizar um load balance, que agora faz a distribuição das requisições para os servidores que a gente precisa. Porém, aqui ainda não está no cenário ideal. Por quê? A gente adicionou um outro servidor e beleza, a gente conseguiu suportar o número de requisições. Mas imagina que, da mesma forma que acontece na escala vertical, esse número de requisições vai aumentar. Então, a gente tem que vir aqui e adicionar mais servidores, mais servidores. E depois que o processamento ficar equilibrado, né, ou seja, a nossa aplicação está processando as requisições de forma tranquila, a gente pode avaliar se faz sentido remover esses servidores, né, para a gente de fato não ficar pagando por servidores que a gente está subutilizando. Então a gente vem e remove esse servidor. Só que isso está sendo um processo manual, ou seja, a gente tem que estar vindo aqui, aumentando o servidor, depois diminuindo o número de servidor, e isso não deixa o processo muito escalável. Então a gente pode trabalhar com a outra solução, que é Outscaling. Basicamente, Outscaling é um recurso no qual a gente consegue configurar uma métrica, ou seja, determinada porcentagem de CPU utilizada, determinada porcentagem de memória utilizada, e a partir dessa métrica, esse recurso consegue escalar os servidores automaticamente. Ou seja, ele gera novos servidores para o nosso sistema, né? Então, alguns serviços, como por exemplo da AWS, você consegue já configurar isso aqui tudo de uma vez só, ou seja, você configura o load balance, você configura o autoscaling e configura os servidores também. O serviço é o autoscaling group, então você já consegue definir ali tudo que você precisa, suas métricas, qual vai ser seu load balance, né? E já consegue deployar tudo isso aqui. E aí, esse serviço, ele inclusive já tem o processo de Server Discovery e Service Registry, que basicamente é o seguinte: na medida que a gente aumenta o número de servidores, o nosso load balance ele precisa saber o IP desses servidores. Então, esse processo de Service Discovery e Service Registry, basicamente, é fazer com que os servidores novos sejam registrados, né, descobertos e registrados para esse nosso load balance poder trafegar as requisições. E a gente pode adicionar outros recursos aqui, né, como Health Check também, ou seja, se um servidor desses cair, ele para de mandar a requisição, derruba esse servidor e sobe novamente. Então, a gente consegue ter todo esse processo para aumentar, de fato, a elasticidade e a escalabilidade da nossa aplicação. Então, beleza, a gente já tratou a elasticidade, adicionando um autoscaling, que vai gerenciar o número de servidores de forma automática, a depender das métricas que a gente configurou. Porém, a gente ainda está tendo um problema aqui, que é o nosso servidor, né? A gente resolveu o problema do ponto único de falha do servidor da aplicação, mas a gente tem um ponto único de falha no servidor do banco de dados.
Então, como é que a gente consegue tratar essa questão? Existe um conceito que a gente chama de Database Replication. Basicamente, é uma estratégia para você escalar o banco de dados e a ideia é que você tenha réplicas de leitura desse banco de dados. Então, no nosso cenário, a gente tem aqui seria o nosso, deixa eu adicionar aqui, auto scaling, beleza? Então, aqui seria o nosso auto scaling e as requisições de escrita, alteração e deleção vão para um node primário e as operações de leitura vão para um node de leitura, né, para uma réplica de leitura. Então a ideia é que de fato a gente tenha nodes apenas responsáveis por fazer a leitura dos nossos dados e um node primário responsável por receber as operações de escrita, alteração e deleção. Como que acontece a replicação desses dados, né? Então, basicamente, esses servidores aqui esses nodes de leitura, eles precisam estar atualizados com os dados que são gravados aqui e alterados. Então, uma estratégia é que esse node, assim que o dado seja salvo aqui, ele utilize uma estratégia de replicação assíncrona. Ou seja, de forma assíncrona, esse node de leitura vai obter essas informações e vai atualizar os dados na sua base. Essa também pode ser uma estratégia de failover, porque se esse node primário, por algum motivo, deixar de funcionar, um desses nodes de leitura pode ser promovido a node primário. E daí ele substitui esse node, enquanto uma outra réplica vai ser levantada aqui, né? Então, a gente consegue utilizar essa estratégia não só para também aumentar diminuir, na verdade, o gargalo do nosso banco de dados, mas como também utilizar como uma estratégia de failover. Como eu falei no último vídeo, nem tudo é tão perfeito assim, né? Porque nesse cenário aqui, beleza, a gente resolveria a questão do ponto único de falha, porém a gente adicionaria aqui uma complexidade que é a consistência eventual, né? Para a gente trabalhar a consistência eventual ao pé da letra, falar somente dela, eu acho que vale um vídeo específico, para a gente entender também a questão do teorema CAP, que a gente fala, eu acabei comentando também no vídeo passado, mas a gente fala sobre disponibilidade, consistência, né? Mas a ideia é que nem sempre o teu registro, quando ele for salvo aqui, ele vai estar imediatamente disponível na tua réplica de leitura, né? Então você tem que ter noção disso, ter noção que isso vai acontecer e pensar se isso vai impactar muito a tua aplicação. Se impactar, a gente também tem estratégias, né? Como eu falei, vale um vídeo só para a gente conversar sobre esse ponto, mas tem que ficar atento a essa questão também, né? Que a gente vai passar a trabalhar agora com consistência eventual nesse nosso cenário. Para o nosso MVP não seria um problema, então a gente vai acabar de fato adotando essa solução. E então a gente vai ter o seguinte cenário da arquitetura: um load balance que vai receber as requisições, vai distribuir entre os servidores existentes e esses servidores fazem leitura nas réplicas de leitura e fazem escrita no node de escrita, tá? No node primário. Até referente a essa questão de nomenclatura, em alguns artigos, em alguns livros, vocês vão encontrar como master e slave, mas essa nomenclatura vinha sido alterada para justamente primary e secondary, tá? Então, deixei aqui as duas opções para que vocês fiquem cientes que vocês podem encontrar as duas nomenclaturas, mas que elas tratam de fato da mesma estratégia de escala do banco de dados. Beleza. Então, olhando a nossa arquitetura atual, a gente já tem uma aplicação bem estruturada. Então, de fato, a gente está trabalhando com agora load balance, a gente está trabalhando com autoscaling, com réplicas de leitura, nodes de escrita. Porém, a gente consegue ainda melhorar isso aqui, né? Imagina que a gente está numa aplicação de um e-commerce, por exemplo, e sempre que o usuário abre a nossa página principal ali, a gente faz uma busca dos produtos mais vendidos na semana passada, por exemplo. Então, percebe que essa busca, ela sempre vai retornar o mesmo resultado durante uma semana. Então, faz sentido sempre realizar essa busca no banco de dados? Não. O que é que a gente pode fazer? Trabalhar com cache. Então, a gente adiciona um servidor de cache nessa nossa aplicação para que esses dados estáticos que não mudam com muita frequência ou que mudam com a frequência que a gente sabe, a periodicidade, a gente pode adicionar esses dados em um cache. E aí a ideia é que agora o nosso serviço faça a busca no cache desses dados e não onere o banco de dados com requisições que de fato são estáticas, né? Estáticas no sentido de retornarem sempre o mesmo resultado. Sobre cache, é importante a gente falar alguns pontos também. Temos que ter cuidado para que o servidor de cache, que seria um servidor de cache, ele não seja um gargalo na nossa aplicação.
Então, se a gente vai configurar um servidor de cache, a gente tem que ter cuidado, porque se ele cair, a gente tem que ter alguma estratégia ali de ignorar e seguir para a busca do banco de dados. Porque quando a gente está trabalhando com cache, a gente tem algumas estratégias de, por exemplo, buscou no cache, não encontrou o dado, a gente busca no banco de dados, salva no cache e então retorna essa informação. Porque assim a próxima busca ela já vai ser realizada no cache, vai encontrar a informação e já vai retornar direto para o usuário. E aí o nosso banco de dados não realiza essa operação. Porém, o teu servidor de cache ele pode cair. Então, tem que ter cuidado, colocar alguma estratégia ali de, por exemplo, timeout. Se o servidor demorar mais de um segundo para responder, a gente já ignora, né, e lida com ele como se ele de fato estivesse off e faz então a requisição do banco de dados. E aí a gente consegue também melhorar esse servidor de cache. A gente consegue adicionar a mesma estratégia ali do banco de dados, né, essa mesma estratégia aqui de réplicas e nodes de leitura e um node principal de escrita para serviço de cache. Dessa forma, os dados que são salvos, eles são replicados e o nosso servidor de cache ele consegue aguentar o número de requisições e ele escala conforme a nossa aplicação escala também. Então a gente consegue evitar esse gargalo aqui no servidor de cache e consegue escalar ele junto com a nossa aplicação. Esse processo muitas vezes não é complicado, né, porque você pode utilizar um serviço gerenciado, por exemplo, um serviço da AWS, que você consegue configurar suas réplicas de leitura, né, seus nodes de leitura, seu node principal, e aí a AWS ela te dá uma URL do cluster, e aí você só faz se conectar nesse cluster, e aí ela automaticamente já gerencia todo esse processo de replicação, de lidar com as réplicas para você, né? Então, de fato, você consegue utilizar alguns serviços no mercado aí para lidar com esse processo do cache, tá? Beleza, pessoal. A gente ainda consegue realizar algumas operações de dentro da nossa própria aplicação. Por exemplo, se a gente vê que o nosso servidor ele tem um fluxo que trabalha com um processamento pesado, não imagina um fluxo de relatórios, por exemplo. O usuário sempre vai pedir para gerar um relatório, né? Então, a gente sabe que esse processo demora. A gente pode mudar nossa aplicação para utilizar um sistema de mensageria, no qual a gente dispara essa mensagem para uma fila, retorna para o usuário que o relatório está sendo gerado. Isso até melhora a experiência dele, né? Porque ele não fica ali na tela com aquele load infinito, ele recebe uma notificação falando que o relatório está em processamento e posteriormente vai ser enviado por e-mail. E a gente envia esse dado para uma fila e essa fila tem workers como subscribers que basicamente ficam escutando a mensagem que chega nessa fila. Então chegou uma mensagem nessa fila, esse worker ele é trigado e ele começa a processar os dados que chegam. E aí ele faz todo o processo necessário, né? De buscar no banco de dados, de gerar um relatório e de disparar um e-mail. E aí, posteriormente, o usuário recebe um e-mail ali com o relatório gerado, né? Então, é uma solução muito utilizada também quando a gente precisa lidar com fluxos muito pesados, trabalhar com mensageria. Outro ponto também que a gente pode pensar no nosso banco de dados, trabalhar com particionamento do banco de dados, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre Dynamo, da AWS, que ele utiliza esse sistema de particionamento. E aí lá eu vou entrar em um pouco mais detalhes de como ele funciona, mas basicamente diz respeito à forma que tu armazena os teus dados no banco de dados, né? Você consegue armazenar eles ali de uma forma estratégica para que as operações de leitura somente de leitura, né, de você conseguir buscar o dado ali, tanto para realizar uma edição, quanto para de fato só buscar e retornar para o usuário, elas sejam operações mais rápidas e mais performáticas, né? Então, são ações que você consegue tomar dentro da tua própria aplicação, mas que também auxiliam no processo de escalabilidade. Porém, a gente consegue fazer mais, né? A gente consegue fazer mais. A gente precisa pegar essa nossa aplicação, por exemplo, e fazer o deploy. Ainda utilizando o exemplo da AWS, a gente vai fazer o deploy dentro de uma região e dentro dessa região a gente vai escolher ali zonas de disponibilidade. Como eu falei, eu pretendo ainda fazer um vídeo melhor sobre a AWS, serviço da AWS, e lá eu vou explicar melhor esse conceito. Mas a ideia é que, por exemplo, se eu vou trabalhar no norte da Virgínia, eu consigo trabalhar em algumas sub-regiões, digamos, do norte da Virgínia, né? Então, essas sub-regiões são chamadas de zona de disponibilidade, no qual a nossa aplicação fica. E aí, se uma zona de disponibilidade cair, né, devido a um evento da natureza, por exemplo, um furacão, alguma coisa que aconteceu e essa zona de disponibilidade caiu, a própria AWS já redireciona o tráfego para a outra zona de disponibilidade. E aí eles têm uma regra lá de que uma zona tem que ficar em uma distância da outra, de forma que a latência não atrapalhe, mas que se houver um evento catastrófico que tire uma zona de disponibilidade, a outra não seja afetada, né? Então, dentro de uma região, você consegue trabalhar com multi-AZs, mas a gente consegue ir além e trabalhar também com multi-regiões. Então, nesse caso aqui, eu fiz o deploy da nossa aplicação tanto no norte da Virgínia, quanto também na região de São Paulo. Então, se acontecer alguma coisa que afete toda a região da AWS, que é muito difícil, a gente consegue também ter a nossa aplicação disponível
na região de São Paulo. Isso aqui é importante até também para a gente lidar com questão de tráfego, né? Então, se uma pessoa está fazendo a requisição lá dos Estados Unidos, a gente pode configurar para que ela faça a requisição para essa aplicação que está nessa região. Mas isso aqui também adiciona algumas complexidades, né? Então, por exemplo, a gente vai precisar lidar com consistência de dados aqui também, né? Um dado vai ser salvo nesse banco de dados, mas a gente precisa replicar para esse banco de dados, né? Então, a gente precisa ter uma replicação ali entre os bancos de dados que vão estar em diversas regiões. Tem soluções para isso também, porém, a ideia desse vídeo foi basicamente apresentar algumas soluções que a gente pode utilizar hoje para escalar esses serviços, e esses serviços podem ser tanto de sistemas monolíticos, quanto também serviços que compõem uma arquitetura de microserviços, né? Então, imagina que você pode adicionar serviço de cache, você pode adicionar load balancer para serviços que fazem parte de uma arquitetura distribuída. A ideia é, então, a gente avançar para arquitetura distribuída agora, já conhecendo essas soluções, porque agora a gente vai falar de algumas outras operações. Então, por exemplo, comunicação entre microserviços. Se um microserviço falhar, como é que a gente pode lidar com isso? Trabalhar também com event sourcing. Então, são estratégias que a gente tem para trabalhar nessa arquitetura de microserviços. Mas agora que a gente já conhece essas soluções, no próximo vídeo, né, eu vou apresentar uma arquitetura que já contém essas soluções e essas estratégias. E aí vai ficar mais fácil de entender tudo que a gente está configurando, tá? No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários sugestões de próximos vídeos ou até outras soluções que vocês poderiam utilizar nessa arquitetura que eu apresentei aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e até mais.